Oi pessoal, meu nome é Fernando Emílio Puntel, sou aluno da disciplina de Algoritmos e Estrutura de Dados do PPGC da UFPEL e hoje eu vou apresentar os algoritmos que foram propostos para essa semana. Então, a proposta de entrega era que os algoritmos fossem desenvolvidos em pseudocódigo. Contudo, como eu tenho uma familiaridade com o C, eu acabei desenvolvendo e testando a lógica que eu havia desenvolvido em pseudocódigo em C. Então isso até foi bom para alguns erros que eu não havia percebido no pseudocódigo encontrar no C. Então só para inicializar, aqui eu tenho uma estrutura no C onde tem o rlink, o link e uma chave, que poderia ser qualquer variável, né? E eu desenvolvi o pseudocódigo baseado numa estrutura semelhante a essa. Então tem o ponteiro para a direita, o ponteiro para a esquerda e o elemento. Então, o primeiro exercício é inserir o elemento no fim da fila. Então, primeiramente, eu recebo o h, que é a minha cabeça, com o x. Então, eu já assumo que quando for chamada essa função, esse método ele já vai estar preenchido o x, desculpa. E aí eu verifico primeiramente se o h não está vazio, ou seja, se o h não aponta para ele mesmo. Então, se o rlink for igual ao link for igual ao h, quer dizer que é ele mesmo, então eu aponto os dois para o x e os dois ponteiros do x para ele. Então, se eu olhar aqui no C, eu faço a mesma coisa, eu testo, faço toda a leitura dos dados e depois eu vou chamar a minha função que está aqui embaixo. Então, eu verifico. Aí eu verifico se o rlink é igual a h, e aí eu começo rlink de h recebe x, ou seja, o meu link de h é o último, então o próximo do meu último vai apontar para x, não aponta mais para h. Antes ele apontava para h porque ele é uma lista duplamente encadeada, então o próximo do último seria o h, agora o próximo do último vai ser o x, né? Então o rlink de x passa a ser o h, então o próximo de x é o h, o link de x, ou seja, o anterior do x passa a ser o anterior do h, que era o último, agora passa a ser o penúltimo, e o link de h passa a ser x. Então, o que acontece aqui? O h vai começar a apontar o anterior, que é o último da fila, para x, e x para o que era antes o link de h. Então, assim eu insiro no final. Então, a mesma lógica também está construída aqui no meu C. Aqui também eu utilizo até algumas adaptações do C para cá, que eu utilizo um total de elementos que eu vou explicar posteriormente por que eu fiz isso. E aí para remover o elemento elemento x do início, então aqui eu também vou assumir que eu chamo a função em passo h, né? Então eu primeiro verifico se estou solicitando, imagine que tem um menu, estou solicitando para remover o elemento x do início. E se a lista estiver vazia, eu não tenho que remover, né? Eu não realizo nada. E se não, eu pego o link de rlink de rlink. O que é isso? Então, imagine que tem o h, eu vou para o próximo dele e vou para o próximo dele. Então, eu vou para o segundo elemento da lista e pego o link dele. Então, ao invés de apontar para o meu anterior, eu aponto para h. Ponto para h, desculpa, aqui está errado. Aqui. Ponto para h. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o terceiro elemento da minha lista e, em vez de estar apontando para o meu segundo, eu aponto para o h. Então, o meu h é o primeiro, né? Aqui eu estou levando em consideração que a cabeça é o primeiro, então eu excluo o primeiro que tem valor, né? Porque o h ele nunca é excluído. E o rlink de h, ou seja, quem seria o próximo de h, mas é o que eu estou excluindo, eu vou pegar o rlink de link. Então, por exemplo, se tem h, 1 e 2, eu vou apontar lá para o meu 2. Então, o 1 eu estou tirando fora. Então, assim que eu removo. Então, novamente, aqui tem a minha função no C. E aí eu excluo, diminuo aqui o meu total de elementos, que depois eu explico. Aí o 3, 1.3. Então, 1.3 é remover x do fim da fila. Então, ele é muito semelhante ao anterior. Contudo, a gente tem que trocar os ponteiros inversos, né? Então, novamente, eu verifico se a lista está vazia, né? Mas por uma precaução, como eu tenho um menu aqui, então achei legal também
me precaver disso no pseudocódigo. E eu verifico, se rlink de x é h, eu só tenho mais um elemento na fila, na lista, desculpa. Então, se eu tenho só um elemento, então o rlink de h vai apontar para h e o link de h vai apontar para h também. Então, ou seja, não vai ter nenhum elemento, então eu forço que os dois apontem para o direito e esquerda de h apontem para ele mesmo. Para quando vier o próximo já está pronta a estrutura, né? Porque o h é a cabeça, a gente nunca exclui. Então aqui o senão ele vai verificar se existe mais de um elemento na fila. Então se existe mais um, a gente precisa acertar os ponteiros. Então eu pego o link de rlink, o que é isso? Então se eu tenho, eu vou pro link, aí eu vou pro penúltimo item da minha lista e pego o rlink dele. E eu aponto para h. O que isso quer dizer? Imagine que tem o h é o primeiro, o 5 é o último e o 6 é o penúltimo. Então eu vou pro 5, vou pro 6 e aí o 6 eu passo a apontar para h. E o link de h, que seria eu apontando para o 5 nesse caso, né, que eu estou apontando para o último elemento da fila, da lista, eu aponto para link e link. Então eu aponto para o anterior do meu 5, que é o 6. E aí o último elemento já não está mais na lista. Novamente. Oi pessoal, então a função a atividade 1.4, onde pedia que fosse realizada a troca de dois elementos da lista. Então aqui eu já assumi algumas coisas no pseudocódigo, uma que vai vir o meu h, né, e vai vir o x e o y. O x e o y são variáveis da minha chave, então são duas variáveis inteiras, né, que já foram digitadas e estão vindo para realizar a troca. Então primeiramente eu verifico se a lista está vazia, como de praxe, estou testando em todas, e aí eu utilizo duas variáveis temporárias. Por que isso? Porque se for pensar talvez que os dados são muito sensíveis ou alguma coisa assim, eu decidi mexer somente nas variáveis temporárias, até porque a gente vai precisar rodar em tudo e até encontrar onde estão os dois dados, eu decidi utilizar duas variáveis temporárias. Então primeiro eu uso a temp, que pega o próximo de h, então pega o primeiro da lista, né, o primeiro dado, e eu entro num face, então se esse face aqui vai até o enquanto, até que o temp for h, porque aqui no final ele vai para o rlink, então vai para o próximo. Então quando eu chegar no h, quer dizer que eu já percorri toda a minha lista. Caso a minha chave de temp for igual a x, que é o dado que vem da minha função, eu verifico, eu entro aqui nesse if, então aqui eu já encontrei o x. Então aí eu assumo o temp2. Então o que é o temp2? Ele vai pegar o rlink de h também. Por que eu não pego o rlink de temp, já que eu estou percorrendo a lista? Porque o que pode acontecer? Eu ter 1, 5, 8 e 4, e eu querer trocar o 4 pelo 1. Então perceba que eu vou ter que andar primeiro em toda a lista, achar o 4 e depois eu vou achar o 1, né? Então por isso que eu volto para o início da fila, porque eu posso querer trocar de uma posição para frente, um dado para a posição para trás. Então como eu não assumo que a minha lista está ordenada nesse momento, eu tenho que fazer esse teste, pegando andar em toda a minha lista para achar os dois itens. E aí eu verifico se chave de temp2 for igual a y. Então aqui eu já uso faça, porque se já passou aqui quer dizer que tem elementos na lista, né? E aí quando eu encontro o y eu faço a troca. Então o auxiliar vai receber a chave de temp, a chave de temp vai receber a chave de temp2 e temp2 vai receber o auxiliar. E daí eu já retorno o meu h e paro a execução. Ou seja, quando eu encontro os dois elementos não tem por que eu ficar rodando novamente a execução. E aí também aqui antes do enquanto eu tenho o temp2 recebe rlink de temp2, novamente para ficar rodando a minha lista. Então aqui é minha função no C também. E aí eu termino o exercício número 1. Então se eu colocar rodar aqui, vou abrir aqui, vou compilar o meu código, que é esse resolução 2, e eu coloco rodar. Então vou inserir o elemento 5, inserir o 55, o 14 e o 23. Então aqui eu fiz uma função a mais, né, que é para mostrar os elementos, ou seja, para eu conseguir validar todas as minhas alterações. Então número 5, né, que é o meu menu aqui, 5 mostrar os dados. Então 5, 55, 14 e 23. Então se eu excluir o elemento do início, ele vai excluir o 5, né? Então eu excluí o 5 aqui, mostrei novamente. Se ele excluir do fim, ele vai excluir o 23. Então excluiu o 23. E se eu, por exemplo, excluir de novo do início, vai excluir o 55.
vai excluir o 14 e aí eu já não tenho mais nada. Tento excluir e minha lista está vazia. Então eu vou inserir mais alguns aqui, 25, 36 e 99. E aí eu posso trocar os elementos. Então, por exemplo, eu vou trocar o 99, isso que eu expliquei antes, vou pegar um do final e tentar trocar para frente, pelo 25. Então se eu botar a rodar, ele mostrou. E agora se eu colocar excluir o elemento do início, ele vai excluir o 99. E se eu excluir do fim, ele vai excluir o 25. Então aqui as funções que era do exercício 1. Então todas feitas no C. Eu vou deixar todos os meus códigos no GitHub. Pode ser na descrição desse vídeo para futuras consultas. E aí o exercício 2. Então o exercício 2 é a ordenação do bubble sort. Então a gente sabe que ele vai encontrando os elementos e vai fazendo a troca dos elementos maiores pelos menores. E ele navega duas vezes, ele usa dois laços para navegar em toda a lista. Então novamente eu fiz ela aqui, ordenação, eu fiz ela no C também, com a minha lista. Então primeiro eu verifico se a minha lista está vazia ou se a minha lista só tem um elemento. Então se só tem um elemento não tem por que eu realizar toda a ordenação, né? E se a minha lista está vazia também não tem como. Então aqui o N elementos, então aqui eu assumo que eu tenho um contador de elementos, que é o que eu fiz aqui, ó, que eu fiz do C. Total elementos menos menos e total elementos insere elementos, total elementos mais mais, então eu assumo que eu tenho o tamanho da minha lista. E aí eu navego de I até total de elementos menos 1, ou seja, eu não vou até o final, né, eu não vou até o último. Aqui eu poderia utilizar o mesmo for que eu utilizo de temp, né, até que temp, rlink seja igual a H, mas eu decidi fazer um pouco diferente. Então o temp recebe rlink de H e o temp2 recebe rlink de temp, então, ou seja, o temp vai receber o primeiro elemento da lista, o temp2 vai receber o segundo elemento com dado da lista. Né? E aí eu ando no for novamente. Eu verifico se temp, se chave de temp for maior que chave de temp2, eu tenho que fazer a troca. Então aux faz a mesma troca que eu fiz lá na outra função. Né? Aux recebe chave de temp recebe chave de temp2 recebe aux. E aí eu altero de novo. Eu vou indo mais 2 para frente, então somo o meu J e depois eu volto e faço todo o meu I de novo, como o bubble sort funciona. Então eu rodo todo nesse para realizar o bubble sort. Então se a gente pegar aqui no meu C, deixa eu abrir aqui, não abriu o terminal aqui. Então eu vou rodar novamente, vou inserir, por exemplo, o 50, o 35 e o 14. Se eu mostrar, então minha ordenação é o C, que está aqui o meu código em C, que é igual ao meu pseudocódigo. 6, 5 ele ordenou. Então se eu colocar inserir mais um, por exemplo, o 36, colocar mostrar, o 36 está por último, porque eu não estou inserindo na ordem, eu inseri com o número 1 aqui, ó. Digitei o 1 e depois digitei o 36. Se eu botar o 6 para ele ordenar, ele ordenou o 36 aqui. Também se eu fizer isso aqui, por exemplo, eu inseri o 35, então a gente tem dois valores iguais, então a ordenação também funciona e coloca os dois elementos juntos. Então o bubble sort funcionando no C. E aí vamos para a última função, que é modifica o algoritmo de inserção do slide 27 de modo que a inserção seja feita de ordem crescente. Aqui eu tive que assumir algumas coisas, uma delas é que a minha fila já estava ordenada, então tanto que no C eu já faço a ordenação no início. Eu garanto que a minha fila está ordenada. Então eu sei que um exercício não está relacionado ao outro, não são o mesmo exercício, mas justamente para ter testes eu levo em consideração que a minha lista já está ordenada. E o X, aquilo é uma estrutura. Então aqui é uma struct, é o que eu estou passando, então com rlink, link e o meu elemento. Então primeiro eu verifico se a minha lista está vazia, então se a minha lista está vazia, eu insiro, faço o mesmo método de inserção. Eu poderia chamar, por exemplo, a função de inserção aqui, mas eu refiz todo o código aqui. E aí, eu tenho um laço de repetição, que eu verifico se... Primeiro eu uso uma variável para verificar se eu já inseri o dado, né? Só para ter testes mesmo. Então, se minha chave de temp, que ele recebeu o rlink de H, então ele recebe o meu H, normalmente eu não mexo diretamente no H, é maior ou igual a chave de X,
Aí eu insiro o x, então eu pego o L-link de R-link, então o próximo elemento de temp, insiro o x e o L-link de x vai receber o L-link de temp. Então aqui eu faço a primeira inserção do próximo de x e depois eu venho para L-link de x, R-link de temp recebe x, R-link de x recebe temp. Então o que acontece? Eu sempre vou inserir depois do meu elemento, né? Desculpa, antes do meu elemento. Então aqui eu pego o R-link do meu L-link, então eu pego o próximo do meu anterior, né? E ao invés de ele estar apontando para mim, ele vai apontar para x. E aí o próximo de x, ao invés de apontar... o próximo de x, ao invés de apontar, vai apontar para o meu temp. Então aqui eu faço a inserção, então... caso não inseriu, ou seja, caso a gente não funcionou isso aqui, quer dizer que ele é o último elemento da fila. Então esse aqui também foi um teste que eu descobri no C. Então, se inseriu for igual a 0, o que quer dizer? Que a gente não chegou a entrar nesse if aqui, né? Então eu faço a mesma coisa que eu faço a inserção no fim da fila. Então faço toda a inserção no fim da fila e retorno o meu H. Então se eu pegar aqui, vou abrir o terminal, vou novamente rodar. Então tá, 5, 6, 10 e 9, por exemplo, aqui a gente está vendo que ela não está ordenada. Se eu colocar inserir na ordem, ele vai me perguntar o elemento, então, por exemplo, vou inserir o 8. Perceba que na próxima vez ele já vai ordenar a minha lista. Então ordenou e olha, ele já está ordenado. Então, isso aqui acontece porque eu estou forçando a ordenação. Então, como eu preciso inserir na ordem, eu necessariamente preciso... É uma premissa que a minha fila já esteja ordenada. E se eu colocar, por exemplo, inserir o 11, vai para o final. E se eu colocar o 1, por exemplo, ele vai lá para o início. Então ele também funciona na linguagem C aqui. Então, mesma coisa que está lá no meu pseudocódigo está funcionando aqui também. Então, era isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E qualquer questionamento a respeito do código também estou à disposição, e está disponível todos os dois códigos, ambos, o pseudocódigo em C, no meu GitHub.